paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, quem vos fala é o irmão Bruno Souza e neste vídeo nós veremos a Bíblia Thomas Nelson em detalhes. Amém? Esta Bíblia é uma Bíblia neutra? Antes de nós respondermos esta pergunta, se este conteúdo é útil para você, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá? Bíblia Thomas Nelson é neutra? Meus irmãos, nós temos visto e escutado muitas pessoas dizerem que esta é a melhor Bíblia do Brasil, que ela é uma Bíblia neutra. E quando nós estamos falando de neutralidade, muito se pergunta acerca desta Bíblia, se ela é calvinista, se ela é arminiana, se ela é pré-tribulacionista, se ela é pós-tribulacionista, e muita gente tem falado que ela é neutra. Meus irmãos, a verdade é, esta Bíblia não é neutra. Ela é calvinista e nós mostraremos em detalhes alguns versículos bíblicos que ela comenta com um viés totalmente calvinista. E ela também não é pré-tribulacionista, ela é pós-tribulacionista, amém? Isso tem algum problema? Claro que não. Ah, então eu sou pentecostal, eu sou arminiano, sou pré-tribulacionista, eu não devo comprá-la? Não é isso que eu estou dizendo, porque eu sou pentecostal e eu ganhei esta Bíblia e eu tenho ela aqui na minha biblioteca e eu utilizo ela algumas vezes. E há pontos muito bons nesta Bíblia. Então não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu quero dizer e o que eu quero passar neste vídeo é para que você não seja enganado. É para que você não compre esta Bíblia pensando que ela é A e na verdade ela é B. Entendeu o que eu estou dizendo? Na verdade, nós temos que adquirir materiais sabendo do seu conteúdo, porque muitas vezes um pentecostal, um arminiano, um pré-tribulacionista despercebido compra esta Bíblia pensando que é neutra, e aí quando você vai olhar os comentários, ela não é neutra. Amém? É só para nós esclarecermos este ponto. Então agora vamos para a mesa e vamos ver em detalhes, na verdade, o que esta Bíblia nos oferece. Amém? Vamos lá. Já estamos à mesa, meus irmãos, para fazermos o review da Bíblia de Estudo Thomas Nelson. A minha é esta de capa vermelha, uma Bíblia muito bonita. Uma Bíblia com mais de 2.700 páginas. E a qualidade deste material, meus irmãos, é sensacional. Uma coisa é que esta Bíblia tira nota 10 é em relação ao acabamento. Olha a qualidade desta Bíblia. É um acabamento fantástico mesmo. Não temos o que falar em relação ao acabamento desta Bíblia. J. Carson, o editor-geral. E aqui temos o sumário, né? Que são os livros bíblicos. Aqui mapas, gráficos, ilustrações. E aqui nós temos o guia rápido desta Bíblia de estudo. O que é esta Bíblia de estudo? A Bíblia de estudo Thomas Nelson é uma Bíblia de estudo totalmente nova, construída sobre a verdade das Escrituras e centrada na teologia bíblica. As formas pelas quais muitos temas importantes operam no meio das Escrituras e se focam em Jesus Cristo. É uma combinação abrangente de comentários ao texto bíblico, notas de estudo recentemente elaborados, artigos, introduções aos livros e ferramentas de estudo. E aqui é o guia rápido, né, para utilizar a Bíblia de forma correta aqui. Então aqui, meus irmãos, é a lista da equipe editorial. Aqueles que fizeram a parte de edição da Bíblia, né? Douglas Moo, muito famoso, J. Carson, T.D. Alexander, e aqui são os colaboradores dos comentários, né? Aqueles que colaboraram, aqueles que colocaram seus comentários ao texto bíblico de cada um dos livros da Bíblia. Hein?
E se você for perceber, ó, Douglas Moo comenta 2 Pedro, também a carta de Tiago. Então, se vocês forem perceber e ver estes nomes que estão comentando a Bíblia, são nomes de pessoas, como podemos dizer, reformadas, né? Calvinistas. Então, por isso que esta Bíblia não é neutra. E eu vou mostrar alguns textos bíblicos para os irmãos. Amém? Aqui tem autores de artigos bíblicos teológicos. No final da Bíblia, há esses artigos teológicos. A história da Bíblia, como as boas novas sobre Jesus são o centro, de Timothy Keller. A Bíblia e a Teologia, J. Carson. Uma visão bíblico-teológica da Bíblia. A glória de Deus, a criação, o pecado, a aliança. E aqui, ó, são o restante dos artigos que há nesta Bíblia. O templo, o sacerdócio, o sacrifício, o exílio e êxodo, o reino de Deus, a filiação, a cidade de Deus, os profetas e as profecias, a morte e a ressurreição, o povo de Deus, a sabedoria, a santidade, a justiça, a ira, o amor e a graça, o evangelho, a adoração, a missão, shalom e a consumação. Então, tem todos esses artigos, todos esses estudos ao final desta Bíblia. Olha a qualidade, meus irmãos, desta Bíblia. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela vai ter a cronologia, tá? Desde a criação, queda, dilúvio, Babel. E olha que bonito, né? Tudo colorido, uma qualidade muito boa das folhas. Realmente, a Thomas Nelson está de parabéns. E aqui começa o Antigo Testamento e ele vai ter uma introdução ao Antigo Testamento. Meus irmãos, outra coisa, outro fator que esta Bíblia tira nota 10 são as introduções, são as partes introdutórias, tanto aqui ao Antigo Testamento, nós vamos ver a parte introdutória ao Pentateuco, quanto ao do próprio livro, por exemplo, Gênesis. Então é bem completo, olha, para os irmãos só terem uma ideia, olha a qualidade da folha, é muito completa essa Bíblia, né? Na parte de introduções. Aí, passamos pela introdução ao Antigo Testamento, chega a introdução ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aqui também, ó, bem completo, esta introdução ao Pentateuco. E aí acaba-se a introdução ao Pentateuco, começamos a introdução ao livro de Gênesis. Nome e objetivo, contexto e autoria, estrutura, Gênesis e a ciência, isso também é bem importante. Gênesis e a história, Gênesis e a teologia. Aí ele vai falar de Deus, fé, graça, humanidade. Gênesis e o Novo Testamento. E aqui vem o esboço do livro de Gênesis. E aí começamos aqui o texto bíblico. Gênesis, o capítulo 1. E olha a quantidade de comentários que há aqui em Gênesis. Realmente há comentários em abundância, meus irmãos. Olha aqui. Uma coisa, um outro ponto aqui que é ruim, por exemplo, eu uso óculos, são a fonte, né, aqui desses comentários. É uma letra bem pequena. O texto bíblico já é uma letra pequena. Os comentários é uma letra menor ainda. Mas olha a quantidade de comentários. Bastante comentários bíblicos. Deixei aqui reservado, ó. E ao longo da Bíblia também vai ter esses gráficos, né? E também esses mapas. Aqui as viagens de Abraão e aqui a cronologia integrada dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Esaú e Jacó e José. Então, olha a qualidade, né, do material, realmente é muito bom. Vamos passar aqui e assim ela vai trabalhando, meus irmãos, ao longo de toda a Bíblia. Aqui nós estamos em Êxodo, vamos passar um pouquinho. Levítico, a mesma
pegada nas introduções de todos os livros da Bíblia. Autor e data, principais temas teológicos, a presença do Senhor, santidade e pureza, ofertas, sacrifícios e expiação. Aí vem todo o comentário. Aqui uma planta baixa do tabernáculo e aqui o esboço. Então, as introduções são muito boas do livro de Levítico e de todos os restantes livros da Bíblia. Amém? Olha aqui que legal, deixa eu virar para os irmãos. Deixa eu aproximar um pouquinho. Olha aqui que quadro legal. Principais ofertas do Antigo Testamento. E aqui estão as principais ofertas, né? Ofertas queimadas, ofertas de cereal. O mesmo termo hebraico é usado como uma palavra geral para oferta em Gênesis 4, do 3 ao 5 em outros lugares. Ofertas de comunhão ou oferta de paz. Ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa. E aqui, na parte de cima, ele vai trazer referências primárias, materiais, ofertas associadas, manipulação do sangue, partes queimadas no altar, porções, comidas e propósito. Olha que quadro bem completo para sabermos as ofertas e sacrifícios no livro de Levítico. Amém? Então ele vai trabalhando desta forma. Deixa eu correr aqui um pouquinho para lermos aqui o Novo Testamento. Aí aqui findou-se o Antigo Testamento, Malaquias, e aqui começa de Malaquias a Cristo. Aqui também vai ter um cronograma. E aí a época entre os testamentos. Este artigo foi escrito por Douglas Moo. Introdução, história, o período persa, o período grego, os macabeus e a independência judaica. Olha aqui, mapa da Palestina, dos macabeus e asmoneus. E aqui vai o artigo sobre a época, né, entre os testamentos, né, aquele período denominado período de silêncio. Olha, muito bonita a qualidade das folhas. E aqui entra, propriamente dito, na cronologia do Novo Testamento. Início da vida de Cristo. E aqui até o final, onde foi composto o livro de Apocalipse, entre 90 e 95 depois de Cristo. E aqui entramos no Novo Testamento. Introdução ao Novo Testamento, também por Douglas Moo. Olha aqui. Bastante conteúdo, né, meus irmãos? E aí entramos na introdução aos Evangelhos e Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, por D.A. Carson. O que significa Evangelho, enfim. Aí ele vai trabalhar trazendo a introdução aos Evangelhos e Atos e aqui a introdução ao livro de Mateus. Nem olha a qualidade. A qualidade é excepcional, meus irmãos. Destaque do ministério de Jesus. Então, por onde Jesus passou ao longo do seu ministério. Bem, aí aqui eu deixei reservado, irmãos, para nós vermos alguns pontos. Porque algumas pessoas falam que esta Bíblia é neutra. Ela não é neutra, meus irmãos. Vou pegar um exemplo. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém te aproximar aqui para fazermos a leitura juntos. Como é texto corrido, aqui é difícil a visualização, porque as letras são bem pequenas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui, meus irmãos, este texto é um texto muito usado por calvinistas para falar da graça irresistível, que o Pai vai trazer só aquele que ele quiser. Mas quando nós lemos o contexto, nós podemos entender que o Pai atrai as pessoas a Jesus mediante ao Espírito Santo. E a sua obra de atrair abrange a todos. Conforme diz Jesus, todos atrairei a mim. Lá em João capítulo 12, versículo 32. É a mesma palavra no grego da qual é usada aqui em João 6, 44. E aqui, meus irmãos, tem o comentário
que ele vai fazer de João 6,44. Olha o que diz. Contraposto negativo do versículo 37a, reiterado no versículo 65. Ninguém pode, o ser humano é incapaz de ir a Cristo por sua própria iniciativa. A causa decisiva de sua ida é o Pai. Isso daqui todos nós concordamos, né? O homem só pode se chegar a Deus através da graça. Atrair, o Pai concede a alguns indivíduos o desejo e a habilidade de ir a Cristo. Olha o que pega aqui. Se isso daqui não for calvinismo, eu não sei mais o que é. Aqui está dizendo claramente que o Pai concede a alguns e os outros, Deus vai deixar ir para a condenação, para a sua glória. E não é isso que nós que não somos calvinistas, como eu também não sou, entendemos ao lermos as Sagradas Escrituras como um todo. Se você é calvinista, meu irmão, não gaste os seus dedos para ofender ou para falar algo. Eu entendo a sua posição, sei o que você pensa, mas não concordo. É apenas colocando aqui a minha ideia de mostrar aqui esta parte, é só para deixar claro para os irmãos que ainda não compraram esta Bíblia, muitas vezes pentecostais sendo levados por canais que falam que esta Bíblia é neutra. Não, ela não é neutra, ela tem o viés calvinista. Amém, meus irmãos? É só para deixar claro e para mostrar no texto como a visão desta Bíblia é calvinista. Ou seja, você tem que filtrar. Amém? Se você não for calvinista, você vai ter que ler filtrando. Ah, tem algum problema? Claro que não. Se eu quiser comprar a Bíblia, você recomenda? Olha, se você for novo convertido, há outras melhores. Muito melhores. Então, por exemplo, eu prefiro muito mais a Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Prefiro muito mais a Bíblia Dake. Prefiro muito mais a Bíblia Cronológica Aplicação Pessoal. Prefiro muito mais, além dessa, a Bíblia NAA, entre outras. Amém? Então, fica só uma dica. Olha as fotos, que bonito, esta Bíblia. Continuando, Romanos também, que também é o texto que todo calvinista gosta de citar. Romanos capítulo 9 e o versículo de número 13. Olha o que diz Romanos 9:13. Está aqui. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Vamos ler aqui o comentário. Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. O sentido é, Jacó eu escolhi, mas Esaú eu rejeitei. As palavras são extraídas de Malaquias 1, 2, 3 e referem-se às nações de Israel e Edom. É possível que Paulo aplique as palavras nesse sentido aqui, referindo-se à maneira como Deus usou nações diferentes para cumprir seu propósito. E claramente, meus irmãos, quando nós vamos ler o contexto de Romanos 9, é obviamente que é sobre as nações de Israel e de Edom. Até aqui está correto. Aí ele continua na nota. Olha o que ele diz. No entanto, o contexto torna mais provável que o apóstolo aplique o texto à eleição pessoal. Então aqui ele já mistura e coloca o calvinismo no que o texto não está dizendo. O texto em Romanos 9 não diz nada da eleição pessoal para a salvação, que Deus escolheu Jacó para salvar e Esaú para condenar. Não, o texto está dizendo de nações. Então, só para os irmãos verem mais um texto que mostra claramente que esta Bíblia tem um viés calvinista. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 4. Também um texto muito usado, deixa eu aproximar aqui, por calvinistas, né? O versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha o que diz o comentário aqui, meus irmãos. Deixa eu virar aqui para lermos juntos. Paulo enfatiza a eterna decisão de Deus de conceber salvação aos que creem. Deus fez isso do seguinte modo: nos escolheu, nos predestinou e fomos escolhidos, tendo sido predestinados.
Uma vez que esta escolha divina ocorreu antes da fundação do mundo, ela se baseia unicamente na decisão da graça de Deus e não em qualquer mérito humano. A escolha de Deus para que Israel fosse seu tesouro pessoal, ou a escolha de Deus por Jacó em lugar de Esaú, antes que eles nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má. Vamos seguir aqui como que esta Bíblia vai trabalhando ao longo de todos os textos bíblicos, ao longo de todos os livros bíblicos. Olha aqui mais um texto para nós lermos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e 6. Olha o que diz o texto bíblico. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Agora vamos ler o que diz a Bíblia, o que diz o comentário, na verdade, aqui deste texto. 1 Timóteo 2,6, resgate. Jesus pagou o preço necessário, deixa eu arrumar aqui, pela libertação das pessoas. Todos. Deus não trabalha com a ideia de favorecimento. Espera aí. Se Deus escolheu o texto que diz lá em Romanos e deixou o outro ir para o inferno, alguma coisa tem de errado, né? Há um favorecimento. Ele acolhe todas as nacionalidades, classes sociais e tipos de personalidade. Então, aqui, para o comentarista, o todos não é todos. São todas as classes. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que são todas as classes. A Bíblia diz, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ou seja, a expiação de Cristo, ela abrange a todos. Mas todos serão salvos? Não. Porque só será salvo aquele que crer em Jesus. Aquele que, para se apropriar da salvação, é necessário o quê? Crer. Qual é a sua extensão? Para todos. Quem pode crer? Todos. Mas todos creem? Não. Então, por isso que muitos não serão salvos. Porque eles rejeitam a Jesus Cristo. Então, aqui é mais um texto que mostra o viés desta Bíblia. Querendo dar o jeitinho para falar que todos não é todos. Amém? Então, meus irmãos, este foi o review. Deixa eu só mostrar aqui mais um detalhe. Aqui, acabando Apocalipse, começa os estudos. Olha aqui que legal. Os artigos bíblicos teológicos. E são muitos artigos bíblicos teológicos. Começando com a história da Bíblia, como o Evangelho sobre Jesus é central, de Timothy Keller, de Tim Keller. Então aqui os artigos. Olha, a Bíblia e a Teologia, de J. Carson, e assim vai. Até o final, que aí temos a concordância, e depois da concordância temos os mapas. Os índices de mapas, e aqui temos os mapas. Mundo dos Patriarcas, Terra Santa e Sinai. Olha a qualidade desses mapas. O êxodo e a conquista de Canaã, a terra das 12 tribos, o reino de Davi e Salomão, reinos de Israel e Judá, e assim sucessivamente. Bom, meus irmãos, este foi o review desta Bíblia, Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Ah, ela é a melhor do Brasil? Eu posso dizer que, sendo pentecostal, não sendo calvinista, ela não chega nem perto de ser a melhor do Brasil. É uma boa Bíblia? É uma boa Bíblia. Tem uma qualidade muito boa? Tem uma qualidade muito boa. Tem algo útil nela? Claro que tem. Mas, para quem é pentecostal, para quem não é calvinista, há muitas Bíblias superiores a esta. Amém? Que Deus lhe abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.